E aí, fala aí pessoal, olá a todos. Então vamos ver agora a respeito de física, parte 1. Vamos ver a seguinte pergunta: como eu faço para me tornar um profundo conhecedor de física, saber os conceitos básicos? E que mais assim? Eu coloquei aqui, né, nas perguntas que a gente vai ver, que eu anotei aqui, ó. Na segunda pergunta aqui, eu vou mostrar aqui, ó, porque a física faz parte do ensino escolar. Eu sou obrigado a aprender física, então tá aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer esse debate para mostrar de como você pode diminuir a dificuldade que existe na física. Nós temos que saber as disciplinas escolares, matemática, física, química, língua portuguesa, e outras disciplinas, história, geografia, filosofia, sociologia, artes, e o idioma, né, os idiomas aí, temos o inglês principalmente. Então vamos ver qual a importância da gente ter todo esse conhecimento, aprender por aprender, e não aprender por causa que tem que fazer uma prova. É você ter conhecimento básico, é você ter base de cada disciplina. E nesta live aqui nós vamos falar sobre, nesta apresentação, vamos falar sobre física, ok? Então vamos ver. Então eu quero entender de vez física, eu não quero ter dificuldade, porque eu quero fazer uma prova, quero fazer um concurso, sim, mas levando em conta que não se aprende algo só porque você tem que fazer uma prova, tem que prestar algum exame, nada disso. Aprenda algo por aprender mesmo. Eu sei que a minoria, somente a minoria entende isso. A maioria não consegue entender, né? Porque a gente tem que aprender as coisas, aprender os conteúdos, não com um objetivo específico, né, de você de você ter que fazer como eu falo, né, fazer um vestibular, por exemplo, principalmente o vestibular. Então, enfim, vamos ver aqui como é que é. Então eu quero mostrar aqui para vocês quais são os primeiros assuntos que deve estudar em física, para diminuir, amenizar todas as dificuldades que existem nos conteúdos de física, ok? Então vamos lá ver como é que é. Então vamos ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então eu preparei aqui esse material aqui, né? Vamos lá, levando sempre em consideração a respeito de que devemos aqui utilizar a escrita manual, desenvolver a escrita manual, que é o primeiro passo para você ter conhecimento sobre física, porque você utilizando a escrita manual, de você fazendo muita leitura, todos os conteúdos que se aprende na física, como em outras disciplinas, vai ser todos os conteúdos vão ser transportados para a memória do cérebro, tá? Então vamos ver aqui como é que é. Física, parte 1. Então vamos ver aqui os primeiros passos. Então eu já tinha feito aqui a pergunta, que é: como eu faço para me tornar um profundo conhecedor de conceitos básicos da física? Porque a física faz parte do ensino escolar. Então, a pergunta aqui, né? Por que a física ela faz parte do ensino escolar? A gente tem que ter a ideia do seguinte: quando você... podemos pegar como exemplo a guia de manual de trânsito. Vamos lá. Quando você tem lá uma guia de manual de trânsito, você olha ali que fala a respeito de velocidade, você fala de deslocamento, fala de tempo. O que acontece? Se não fosse a física, como é que seria possível a construção de automóvel, a construção de veículos maiores? Porque tem que entender que todo o projeto de construção de um veículo, né, de um móvel, e o veículo tem que ser daquela maneira, tem que ter aquele formato, e também estão também envolvidos acessórios como espelhos, os retrovisores. Tem que entender que tudo ali, todo o automóvel ali que a gente vê, ele foi projetado, não foi projetado à toa. Então, por exemplo, quando você pega aqui, ó, você tem aqui o automóvel aqui, por exemplo, aqui você tem, né, o automóvel, tá lá, ó, tem aqui as rodas, né, e você vê que tudo aqui, essa projeção toda aqui, que envolve a geometria do móvel,
Isso aí tudo não foi feito assim porque tinha que ser assim, eu acho que tinha que ser desse jeito, não. Tudo tem uma construção porque veio de um projeto, tudo veio de projeto, tudo tem que ser arquitetado, tem que ter arquitetura, que o automóvel tem que ser desse jeito aqui. Então então é graças à física que foi possível. Você tem que ter, o automóvel tem que ter os espelhos, né? Porque o espelho é importante para a gente ter que olhar no espelho central, os espelhos retrovisores, né? Tudo para evitar acidente, né? E tá aqui. E outra coisa também, que aproveitar, né? Que aí tem aqui o outro automóvel aqui, ó. Por exemplo, eu tô vendo aqui, ó. Como eu coloquei aqui, né? Uma pilha de ímãs, tá lá, ó. Então tá aqui, ó. Você tem aqui ímãs, né? Então eu fiz uma magnetização aqui nos automóveis. Tá aqui, ó, porque a gente estuda lá na física o magnetismo, né? Então, por exemplo, então tá aqui, ó, você tem aqui, ó, faz aqui um experimento, quando você entra lá na unidade de magnetismo e tem o eletromagnetismo, então olha só, você vê aqui, ó, né, fazendo aqui esse experimento aqui, ó, com a maquete, ó. Então tá vendo aqui que aqui é um ímã, isso aqui é né, vários ímãs aqui, ó. Então, e quando você faz isso aqui, acontece que são polos, são os mesmos polos, né? Pode ser o sul, o norte, o sul ou o norte. No caso aqui, ó, se ocorre, ó, um tá se repelindo, ó, os dois se repelem entre si, é porque aqui é norte, né? Que tem o ímã, que tem os dois polos, tem o norte e tem o sul. Pode ser o sul e o sul, aí você não sabe, ó. Por isso que acontece, ó, tá vendo? Então, quando você estuda lá os ímãs, então tá aqui, ó, entendeu? Então, tudo tem um propósito. Então, se não fosse a física, como é que você ia ter eletricidade na sua casa? Quando você vai na cozinha, você está lá na cozinha, acontece ali que a gente lida com fenômenos químicos e fenômenos físicos. Os fenômenos físicos é quando você vai ferver a água, e a água ali, ela tem a identificação física específica, que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. E então tudo ali que a gente usa lá na cozinha, quando você vai fazer os alimentos, então se todos, né, se as pessoas sabem, vão lá fazer o seu alimento, que o alimento ali é um processo químico, né? Então, o que acontece? O processo químico de um alimento acontece graças aos processos físicos, porque que é a temperatura, é o calor. Se nós podemos agora pegar um alimento e poder ele entrar em processo de cozimento, lá, de frituras, que acontece reações químicas quando a gente vai fazer o alimento. Então tudo isso acontece graças à física, porque na física nós utilizamos fatores, né, como temperatura, o calor. Você esquenta ali a água, você ferve a água para a água fervida, para eliminar os micro-organismos, e a água lá na temperatura ali, né, quase fervida, que vai ser usada na hora ali de fazer o alimento, de cozinhar, entendeu? Então tá aí. Então a física lá, você está na sua casa, você está lá na vida cotidiana, não só na sua casa, na rua, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, a física se encontra, né? Até mesmo quando você está na rua, você vê várias cores, que você vai em lugares ali, você encontra sempre cores. Tem as cores naturais, as cores artificiais, as cores das folhas das árvores, e você tem as cores ali que em cada estabelecimento comercial, e que você vê ali as cores, né? Que as cores estão ali também por um propósito, tá? E você vê as cores que você encontra, né? Na sinalização, você tem o vermelho, o amarelo e o verde. Então tem aquelas 3 cores ali. Então, graças à física, foi possível adotar cores para fazer controle de trânsito. Então tudo isso acontece graças à física. Então você nunca pode ver a física como sendo um estudo à toa, né? Porque
Porque assim, a gente tem que ter a seguinte ideia. Se eu fosse assim colocar, né, digamos assim, você está na sua residência. Tudo que acontece na sua residência ali, você sabe que você está dentro da sua casa, você sabe o que acontece dentro da sua casa, você tem ali, tudo você conhece dentro da sua casa, você sabe o que está faltando na sua casa. Você está faltando um alimento X, está faltando algum objeto Y, está faltando qualquer coisa ali, você precisa saber o que acontece dentro da sua casa e você sabe o que está precisando ou não. É a mesma coisa se você faz uma analogia usando a sua casa, a sua residência com o planeta Terra, porque o planeta Terra é o local, é a nossa residência, não só dos seres humanos, como de todos os demais seres vivos, desde os micro-organismos até os seres vivos, né, pluricelulares, né, de várias células, como a gente e os demais animais, né? Então, e que todos eles, né, tanto vegetal quanto reino animal, quanto reino protista, reino monera, que são as bactérias, reino protista, protozoários, reino fungi e reino vegetal, todos eles ali residem, inclusive a gente, numa mesma residência, que é o planeta Terra. Então, se você sabe o que acontece dentro da sua casa, então por que você não... o que impede de você saber o que acontece em todo o planeta? Graças aos fenômenos físicos que acontecem no planeta Terra, os fenômenos físicos que antes eram observados, né, pelos nossos antepassados, que são os homens das cavernas, os homens pré-históricos, os nossos ancestrais, que graças aos nossos ancestrais nós temos hoje conhecimento de física. Você tem eletricidade na sua casa, né? Você pode ter condições de utilizar água potável, fazer todo aquele tratamento ali da água, e que chega nas nossas residências, e ter tudo graças ao trabalho de física, juntamente com a química, que a química e a física, elas fazem a interdisciplinaridade clássica, né? A física não pode viver sem a química, nem a química pode viver sem a física, e que ambos têm em comum a matemática, que e graças à matemática foi possível o homem construir e determinar fórmulas, que as fórmulas físicas são fundamentais para adotar limite de velocidade. Qual é o limite que tem de velocidade, que é de 80 km por hora? Em certos locais, em certas ruas, rodovias, você tem que respeitar o limite de velocidade. Então, tudo isso foi estudado ali sistematicamente, minuciosamente, graças à física. É isso que nós temos que ter. Lembrando que você não é obrigado a ser um profundo conhecedor de física. Você quer ser profundo conhecedor de física se você quiser. Mas uma coisa que você não pode deixar de ter, você jamais pode desprezar, é você ter você ter conhecimentos básicos de cada disciplina, né? Então tá aqui, ó. Então nesse terceiro você fala, eu sou obrigado a aprender física, né? Então aí eu fui escrevendo aqui, né? Eu fui aqui preparando aqui, né? Fiz aqui um planejamento aqui para fazer essa apresentação, para a gente ter mais ou menos uma ideia por que a importância de você estudar física, né? Aí eu coloquei assim, quando eu terminar a minha vida escolar, eu não usarei conhecimento científico no meu dia a dia. Ok, tá lá. Quando eu terminar a minha vida escolar, não usarei conhecimento científico no meu dia a dia. Então, digamos assim, que se você quer focar a física por um objetivo específico, para fazer uma prova, se você vai ali prestar um concurso, uma prova, para você trabalhar naquela profissão e que envolve física, como acontece no vestibular, assim que você passar lá, você é aprovado lá no vestibular, pronto, então eu não quero mais saber de física, tá? Eu não quero mais saber porque eu já passei tudo, então vou me dedicar só aos conteúdos relacionados à profissão que eu escolher. Que eu escolhi seguir a carreira ali para fazer a universidade. Depois da universidade você vai trabalhar com alguma profissão, com uma atividade que não envolva física. Acontece o seguinte, tem um porém aí. Um porém é que se você estuda todas as disciplinas escolares, a física, desde o início lá no ensino fundamental 1,
quando começa com as aulas de ciências lá, onde você aprende conceitos básicos lá na aula de ciência, o que é uma velocidade, o que é um deslocamento, o que é tempo, o que é matéria e energia, e você aprende todos aqueles conceitos básicos ali. Se uma criança lá de 12 anos, 13, 14 anos, né, adolescente, né, vamos ver, o adolescente, né, de 14 anos, e tem 12, 13, 10, 11 que chamam de pré-adolescente, tá lá. Se desde cedo ali coloca o jovem para aprender conceitos básicos ali na idade, na faixa etária de 10 anos, onde o cérebro se desenvolve, e se já coloca uma criança dessa para aprender conceitos básicos de científicos, tanto na física, na química, que envolve a matemática, desde cedo ali, ele estudando ali, automaticamente ele vai aprender os conceitos, ele não vai querer parar de aprender, entendeu? Então é isso que acontece. E você fazendo ali a prova de vestibular, de concurso, e que está lá envolvendo a física, depois quando você ali se forma, você terminou toda a sua vida estudantil, você vai querer aprender física, você vai levar a sua base depois que você se forma. Eu falo essas coisas e muita gente brinca, muita gente não acredita nada disso. Não acredita porque não foi acostumado a pensar desde cedo. Não foi acostumado a receber instruções cognitivas de conhecimento desde cedo, desde os 5, 6 anos de idade, entendeu? É isso que acontece. Então não se trata de você ter obrigação de saber a disciplina. Você vai acabar sabendo as disciplinas de uma forma automática, porque você adquiriu o hábito desde cedo de acumular conhecimento através de muita leitura, tá? Então, aí tá lá a próxima pergunta, né? Você sabia que se não fosse a física, não teríamos tecnologia moderna, né? Então vou ver aqui se eu consigo aqui, ó. Aqui tá o metal, ó. O metal tá sempre grudando aqui no ímã, ó. Tá vendo, ó? Então vamos ver aqui, ó. Então se eu colocar aqui pra gente fazer, ó. Aqui, ó, pronto. Se eu colocar aqui mais ou menos dá pra, né? Agora dá pra visualizar aqui, ó. Tá vendo? Tudo aqui a gente faz esse improviso aqui. Então, você sabia que se não fosse a física, não teríamos tecnologia moderna que possibilita a fabricação de instrumentos de medida, aparelhos modernos de comunicação. A descoberta do fogo foi sob base da física pelos ancestrais do homem atual. Então você vê que todo o conhecimento científico começou com a descoberta do fogo. O fogo não foi inventado pelo homem. O homem não criou o fogo, como muitas pessoas dizem que o homem inventou o fogo. Não, muito antes do homem surgir, milhões de anos assim, antes do homem surgir, já lá na época lá já até mesmo antes dos dinossauros, né, o fogo já estava lá presente no planeta, né? E que o fogo ali começou a participar ali na formação ali de vulcões, na formação de continentes, ilhas, tá? Quando a Terra era uma bola de fogo ali. Então o fogo, ele não foi criado por nenhum ser vivo, nenhum, né? Quando falo ser vivo, eu estou me referindo ao homem. O fogo ali foi descoberto ali, né, de origem ali começou na teoria do Big Bang ali, quando acionou ali a teoria do Big Bang, o fogo ali foi descoberto ali, né, foi criado ali, né, a partir da explosão lá do Big Bang ali na explosão cósmica. Então tá lá. Então a descoberta do fogo, né, foi sob base da física pelos ancestrais do homem. Então quem deu início ao estudo da química e da física foi o fogo, né? Lá pelos ancestrais. Ele só descobriu, pegou e começou a manejar o fogo. Então, aí eu coloquei assim, eles podem não ter construído fórmulas nem conceitos. Quer dizer, eles aqui estou me referindo aos homens pré-históricos, os homens das cavernas. Então, os homens das cavernas, então posso colocar assim, podem não ter construído fórmulas nem conceitos, hoje aprendidos na escola, mas como é que eles aprenderam? Então como é que foi? Mas foi por meio de acertos e erros,
constantes práticas do manuseio do fogo para diversos fins, né? Para diversos fins, para você cozinhar o alimento, para se proteger do frio, né? Então o fogo ali, ele começou a ser manejado para o homem pré-histórico se proteger do frio, para afugentar predadores ali, para usar fogo também para caçar, né? Para a caça, para afugentar predadores e caçar as presas. Olha como é que o fogo, e depois com o tempo ali, quando veio o homem atual, depois do homem de Cro-Magno, começou a vir aí começa a estudar a história ali na parte da era na idade do ferro, da idade do bronze, né? Ali do período já envolveu o período pré-histórico e já o período histórico, né? Ou seja, a invenção da escrita, né? Então só posso dizer que algo que foi inventado, criado pelo homem, foi a escrita, né? A escrita não foi criada ali pela natureza ali. Veio o homem para inventar a escrita para registrar tudo isso. Então, graças à escrita que foi construída as fórmulas. As fórmulas, sim, que foi criado pelo homem, né? Tá? E deixa eu ver aqui, ó. Então, por meio de acertos e erros, então o que acontece? Eles deixaram informações acumuladas para serem no futuro usadas. Aí eu coloquei assim, ó, usadas pelo homem atual. Então a gente pode dizer que então eu considero os grandes heróis mesmos de produzir conhecimento foram os homens pré-históricos, tá? Porque os homens pré-históricos, eles usaram algo que já que foi presenteado pela natureza, que foi a curiosidade, a inteligência, a ética que é a capacidade de escolha. E a natureza criou um ser vivo que tem a capacidade de ser curioso, tem a capacidade de desenvolver, de ter a inteligência, que é prever o resultado, né? Inteligência é isso, é a relação entre expectativa e realidade. Ele prevê o resultado, ele espera que o resultado seja de acordo com o que ele preveu, que a realidade seja de acordo com a expectativa. É isso que é conceito de inteligência. E a ética, que ele tem a capacidade de escolher, tá? Então é isso. Aí eu coloquei assim, enfim, se não fosse a física, aí eu coloquei aqui reticências, ou seja, ele está querendo dizer que se não fosse a física, né, então como é que teríamos estudos assim ao nosso redor? Como é que nós teríamos, né, instrumentos de medida para poder nós começarmos a estudar os primeiros assuntos para se iniciar a jornada de adquirir base da física? Aí a pergunta vem aqui que fala assim, por onde eu devo começar? Né? Então, se não fosse a física, como é que nós poderíamos ter tecnologias para avanços, né, de fabricar tecnologias? Se hoje você tem uma tecnologia na palma da sua mão, como eu estou fazendo aqui, esta live, se não fosse a física, como é que ia ser possível eu fazer aqui esta apresentação, de você utilizar conceitos básicos de luz, né? Você tem o estudo, que é a óptica, que você estuda óptica na física, a unidade óptica, que você tem a óptica geométrica, espelhos, que são fundamentais nos automóveis para você evitar acidentes. Então as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que estudar física é demais para a cabeça, aí começa a vir aquelas frases feitas que enche linguiça demais, que eu estou estudando isso à toa. Aí vem aquela pergunta deplorável, uma pergunta lamentável que muitos estudantes fazem. Para que eu estou estudando isso? Para que eu estou estudando física? Essas perguntas esfarrapadas, manjadas, eu tenho que falar desse jeito, é só uma desculpa para não querer aprender. Então, quando as pessoas usam essas desculpas manjadas para não aprender, a mente fecha cada vez mais. Aí leva essa dificuldade aí de aprendizado desde lá na fase de pré-adolescente até a fase adulta, né? E é lamentável isso, entendeu? Então, porque não é ensinado de uma forma adequada de por que você está estudando essas disciplinas todas, tá? Então, você tem que ter base, você saber o que acontece ao redor do mundo, o que acontece ao redor do seu próprio corpo, de você conhecer o seu próprio corpo, você se conhecer
e você conhecer os fenômenos que acontecem ao redor de todo o mundo, não só aqui na Terra, como também fora da Terra, como quando a gente estuda lá na física, que é a lei da gravitação universal, que você aprende ali toda as propriedades que acontecem em outros planetas, acontece com as estrelas, acontece com os meteoros, meteoritos ali, que aí usa a geografia para fazer interdisciplinaridade com a física, usa conhecimentos de geologia, então tá tudo conectado, tudo tem um conhecimento globalizado, ok? Então tá aí, ó. Então a gente fala aqui, quais os primeiros assuntos para se iniciar a jornada de adquirir base da física? Por onde eu devo começar? Então, se eu quero ser um especialista em física, de você ter base, ou você quiser saber um pouco mais, se você se aprofundar na física, apenas aprender por aprender, e eu defendo sempre a ideia de que você aprende por aprender, que é melhor você estar preparado do que ter oportunidade, e de repente você ter oportunidade e não estar preparado, né? Então tá aí. Começando com esses 3 assuntos aqui, ó, que são grandezas físicas. É a primeira coisa que você começa se você quer você quer ser um expert em física. Depois você tem notação científica e você tem relações entre grandezas físicas, né? Então, o que acontece? Então eu preparei esse material todo, aqui, né? Preparei aqui, né? Para fazer essa introdução, que é essa parte 1 aqui. Então a gente pode ver aqui rapidamente o material aqui, ó. Existem referências bibliográficas excelentes aqui, ó, que mostra aqui, ó, aplicações da física. Logo aqui, ó, mostra aqui, ó, desenvolvimento tecnológico aqui, o homem ter a possibilidade de conquistar o espaço, né? E você ter ali desenvolvimento de satélites. Se não fosse a física, como é que você ia ver construção de torres de controle? Como é que ia ser possível a aviação? Como é que ia ser possível você viajar de um continente para outro? De desenvolver navegações, de você desenvolver vários tipos de transportes aéreos, transportes marítimos, transportes terrestres, tá? Então tá dizendo tudo aqui, ó. A própria ilustração já diz tudo, já explica tudo, ó. Tá aqui, ó, tá? Aí tem aqui a descrição que fala da humanidade aqui, que não fosse os nossos ancestrais, né, os homens pré-históricos, não seria possível isso daqui que a gente está vendo, ó. Tá ali, ó, espaçonave aqui. E aqui você vê, ó, uma outra tecnologia moderna que fala assim, que se não fosse a física, então vamos dizer assim, foi possível a fabricação de instrumentos de medida, como a gente vê aqui. Se não fosse a física, como é que ia ser possível você construir instrumentos, ferramentas? Porque, infelizmente, a nossa estrutura física, a nossa estrutura óssea, ela é muito frágil, né? Você não vai conseguir pegar um parafuso e abrir com os dedos aqui. Por mais que nós temos musculatura e ossos muito fortes, mas a nossa estrutura física, ela é muito fraca em relação a alguns animais. Então, temos que construir ferramentas, e é aí que a gente estuda lá na física, que é um assunto que é chamado de momento ou torque, justamente que estão relacionados à construção de instrumentos ali auxiliares, né, para você exercer uma força extra ali. Quando você usa um alicate, você usa um martelo, tá lá? Você usa diversos tipos de ferramentas ali, porque nós não temos estrutura física adequada para poder a gente, por exemplo, bater um martelo com a mão, né? Você não vai conseguir fazer isso nunca, né? Então temos instrumentos e a física que possibilitou isso, entendeu? Então tá aqui, ó, aí tá aqui mostrando, ó, tá lá. Aí quando você estuda aqui, ó, então você começa estudando grandezas físicas, né? Porque o que é uma grandeza física? A grandeza física é tudo aquilo que você mede, tudo que você pode medir. Quando você fala assim, aí você começa, eu quero começar a ler, a fazer uma leitura sobre grandezas físicas. Então as grandezas físicas é o primeiro assunto que você deve saber para você ser um especialista em física, né? Então, quando você está lá estudando grandeza física, então eu coloquei esses 3 assuntos aqui para servirem como fonte de pesquisa, para dar a orientação
que eu quero estudar grandeza física, a primeira coisa que você tem que saber, porque aí você sabe por que a velocidade é medida em quilômetros por hora, metro por segundo, para você saber por que a velocidade relaciona entre deslocamento de um móvel sobre o tempo, tá lá. Para você entender que quando você tem o tempo, digamos que se um automóvel se desloca num tempo menor, porque uma velocidade ele é muito grande, tá? Quanto menor o tempo, então quer dizer que você faz um deslocamento muito maior. É aí que você estuda relações entre grandezas físicas aqui, tá? Então, só para ter a ideia, então eu estou dando aqui a base que fala assim, grandezas físicas, aí está aqui o exemplo aqui, ó. Ele fala, a altura de um edifício, é tudo aquilo que você pode medir. A altura de um edifício, a velocidade de um carro, o comprimento de uma mesa, a quantidade de água de um tanque, o tempo de duração de uma partida de futebol, a idade de uma pessoa, são grandezas físicas. Por quê? Porque é tudo aquilo que você pode medir. E você não vê quando você bota água no fogo ali, você sabe que a água no fogo ali, você coloca, aí vai começar a ferver, tá? Aí quando ele começa a ferver, aí você fica querendo saber qual a temperatura que a água atinge. Quando acontece já a fervura, já começa a partir do ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É uma temperatura, a partir dali, desse ponto, é que a temperatura, a substância, ela muda de estado físico. A água está no estado líquido. Aí quando ela começa a entrar no processo de fervura, de ferver, ela está querendo mudar de estado físico, do estado líquido para o estado gasoso, né? É na hora que a água começa a ferver, e ela começa a ferver a partir da temperatura de 100 graus Celsius. Caso, claro, se a água se for uma substância pura, né? Na água não pode ter ali junto sais, nada disso. Se tiver sais, se houver sais, açúcar, algo sólido ali, a água ela vai ferver numa temperatura muito maior. Vai ser numa temperatura maior do que o seu ponto de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Aí que você estuda lá na física, que é chamada, e na química também, que são chamadas propriedades coligativas, né? É quando você estuda substâncias que são misturadas com outras substâncias. Tá lá. Um exemplo, a água salgada, né? A água com sal, a água com açúcar, tá bom? Então tá aqui, ó. Aí você estuda lá grandeza física. Então, para você entender grandeza física, lá na matemática você tem que ter noções básicas de quê? De conversão de medidas. Você não aprende lá na matemática assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá lá. Aí você tem que converter, por exemplo, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Aí tem toda aquela conversão de medidas, tem que estar por dentro disso quando você estuda a grandeza física. Que a grandeza física lá, ela é relacionada lá com o assunto de matemática sobre medidas, tá? Então tá aqui, ó. Tá falando tudo aqui, ó. Exemplos de grandezas físicas, né? Comprimento, massa, o tempo de duração. Aí ele faz aqui, ó. Mais o amor de uma noiva para com seu noivo, ele não é uma grandeza física, porque você não pode medir o amor, pois não existe um padrão de medida para o amor, nem um instrumento, o amorímetro, ele até brinca aqui, ó, falando o amorímetro capaz de medir o amor de uma pessoa. Caso você queira achar que exista uma medida para o amor, aí já você vai ter que levar para uma outra disciplina, que é a literatura. Aí você estuda lá na figura de linguagem, que você acha que o meu amor é maior do que o seu é maior do que o meu, isso aí já é uma coisa já poética. Então isso aí já leva para uma literatura. Mas cientificamente, do ponto de vista lá científico, né, você não mede o amor, tá? Agora, se você quer medir o amor, que seu amor é maior do que o outro, não sei o quê, aí você leva lá para o estudo da literatura, ok? Porque é uma coisa mais poética, né? Muito legal isso, né? A gente fazer essa associação da física até com a literatura para você ver, tá? Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, velocidade de um carro, aí tá lá, ele quer que você assinale quais são as grandezas físicas que você pode medir. A simpatia de uma pessoa você não mede. Você mede dinheiro no cofre, tamanho de uma pessoa, idade da vovó, comprimento de uma onda, sim, ele é grande. Patriotismo de um cidadão, não é uma grandeza física. E o aprendizado de física, ele é uma grandeza física? Não. Você não pode medir o aprendizado de física, né? O quanto eu aprendi de física, como é que você mede isso?
Como é que eu posso medir o aprendizado da física, né? O aprendizado da física, você pode dizer assim que você acumulou muito conhecimentos básicos ali, conceitos básicos da física, sim, mas existe algum instrumento de medida quanto você mede do seu aprendizado? Não, tá? Inteligência de uma pessoa também não se mede, não existe instrumento de medida para medir a inteligência, tá? Massa de um saco de cimento, sim, né? Quilo, tá lá. O volume de água num tanque, 1 metro cúbico, tá lá. 20 quilômetros cúbicos você pode medir, né? Aí você tem a divisão das grandezas físicas. Então tá mostrando aqui, ó, grandezas escalares, tá lá, porque você tem que é medida por um valor, né? E um significado físico que é a unidade. Por exemplo, o que significa 5 newtons? Quando você fala 5 newtons, tá lá, ele tem um número. E o Newton, ele é uma unidade que mede força. Então nós estamos lidando com algo que você mede a força, né? 5 newtons, por exemplo, tá? Tá lá. Aí tem ali grandezas vetoriais, tá aqui, ó, tá mostrando que você utiliza vetor, né? Que mostra a direção de um carro, que o carro vai numa direção, pode ser uma direção horizontal, oblíqua e vertical. E tem os sentidos. Um carro está indo numa direção horizontal, mas tem carro que vai no sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quando você está numa via, você vê um carro que você anda numa via lá de carro e tem os carros vindo no sentido oposto. Então isso aí já leva a uma questão de grandezas vetoriais, porque ele tem uma orientação, tá? Enfim. Aí tá lá mostrando aqui, ó, você tem que ter todo o conhecimento de geometria plana, geometria em 3D, né, que você estuda lá, né, 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Então tem que ter conhecimento matemático, né, porque então o estudo da grandeza física é matemática pura aqui, né. Aí tá mostrando aqui, ó, tá? Ilustrações aqui, ó, conversão de medidas. Quantos centímetros tem 34,73 metros? Tá mostrando tudo aqui, ó, medida de comprimento, tá lá, ó. Medida de área, tem que saber, você tem que ter noção de medida de área, porque você vai estudar lá dilatação térmica, né? Que você estuda dilatação térmica, num gráfico lá de velocidade e tempo, você tem que medir o deslocamento de um móvel utilizando conhecimento de área de figura, tá? Tá aqui, ó. Tá mostrando tudo aqui, tá? Muito legal mesmo, muito bacana. E depois você tem notação científica, uma vez que você, né, de posse lá do conhecimento de grandezas físicas, aí você entra no assunto aqui de notação científica. É o segundo assunto que você precisa ter para começar a jornada de você adquirir conhecimento básico de física. Então você tem aqui, ó, notação científica, tá mostrando aqui, ó. Notação científica aqui, ó, é você converter um número e colocar ele na potência de 10 aqui, ó. Tá aqui, ó. 842, tá lá. Aí fica 8,42 vezes 10 elevado ao quadrado aqui, né? Porque existem... Por que você tem que estudar notação científica? O engraçado é que quando é mostrado aí na sala de aula, turma, vamos estudar notação científica. E a turma, ela precisa saber por que ela está estudando isso. Porque existem valores muito grandes. Por exemplo, se você quer calcular a distância do Sol até a Terra, ou você calcular a distância da Terra até Júpiter, é um valor enorme. É enorme o valor assim. É gigantesco, muitos algarismos ali envolvidos. Então, às vezes você nem consegue ler, né, um algarismo de um tamanho gigantesco, um número com algarismos, a quantidade de algarismos enorme ali. Então você tem que colocar em notação científica para você ter uma noção ali da grandeza, da dimensão daquela distância. Então a notação científica, ele é uma notação que coloca ali, que ele facilita a ideia do quanto é a distância, por exemplo, quando você anda. Imagina, você anda do Brasil, você vai andando, quantos quilômetros tem você andando do Brasil, você andando, né, utilizando o móvel, não sei o que, é só uma suposição, para você ir daqui até uma cidade ali de Arizona, nos Estados Unidos. Você andando daqui até lá, quantos quilômetros você acha que tem?
né? Então você estuda isso na notação científica aqui, ó, tá? E você converte, então, matematicamente, né? Tá aqui, ó, o 142. Para jogar para notação científica, sempre a vírgula, ele vai se deslocar sempre para o primeiro algarismo, ó. 1, 2. Aí bota 8,42 vezes 10 elevado ao quadrado, 2, porque você andou duas vírgulas, que é da direita para a esquerda. Aqui, ó. 0,081, tá aqui, ó. A vírgula tá aqui. Você tem que jogar, ó, para o número aqui, ó. Sempre aqui, diferente de 0. Como foi da esquerda para a direita, então ele fica negativo, ó. Então vai lá, ó. 1, 2. Sempre joga para o primeiro algarismo aqui, a vírgula na frente do primeiro algarismo, ó. 1, 2. Como foi da esquerda para a direita, então você bota 2 e bota negativo. Tá aqui, ó. Legal aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Jogou aqui para o primeiro algarismo diferente de 0. Como foi da esquerda para a direita, então é 2 vezes 10 elevado a menos 5 aqui, ó. Pronto, tá aqui, tá bom? Então, ó, tá aí notação científica, né? Tá lá. E tem aqui, ó, algarismos significativos de uma medida e você vai estudando tudo. Você estudou notação científica, vai vir um monte aqui de subassuntos dentro da notação científica. Olha lá, com prática de muito exercício, entendeu? Aqui, ó, tem que ter conhecimento muito de matemática, né? E você aprender a fazer contas com vírgulas também, tá aqui, ó. E que tudo isso a gente vai desenvolver nas partes subsequentes. Quando a gente for entrar aqui, para a gente ter uma ideia aqui, os problemas aqui, ó, que perguntam muito assim, questão de vestibular. Questão de vestibular ainda pergunta sobre problemas, né, relacionados com as 4 operações e leva isso para a física, tá bom? E aqui você tem relações entre grandezas, que é o terceiro. Relação entre grandezas. Você tem que estudar esses 3 primeiros aqui, para aí sim você começar a estudar física propriamente dito. Quando começa a estudar as unidades cinemática, dinâmica, você estudar hidrostática, você estudar energia, né? E vários outros, né? Óptica também, né? Tem que ter conhecimento de geometria e muito. Então tá aqui, ó. Relações entre grandezas físicas. Quando você relaciona uma grandeza física com uma outra grandeza física lá, né? Quando você tem assim, você quer calcular o deslocamento de um móvel, aí a fórmula é velocidade vezes tempo. Quando você vê que uma grandeza física se multiplica com outra, é sinal que são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui, tá bom? Então, se eu fosse colocar aqui nas relações entre grandezas físicas, eu não quero colocar aqui, eu quero deixar esse espaço aqui para fazer alguma anotação, é só para dar essa etapa inicial aqui, numa conversa muito informal que eu estou fazendo, tá? Então, quando você estuda relações entre grandezas físicas, é você associar, por exemplo, eu quero calcular a potência elétrica numa residência, porque ele vai servir para fazer o cálculo da conta de luz. Por exemplo, potência é a voltagem multiplicado pela corrente elétrica, que é U vezes I, né? Aí fala, quanto maior a voltagem, né? Quanto maior a voltagem que você tem, U, né? Que é dado em volts, né? U vezes I, ó, eu estou multiplicando. U vezes I. Quanto maior a voltagem, menor a corrente elétrica, por exemplo, tá? Tá lá. Que quando você aumenta a voltagem, você diminui a corrente elétrica e isso vai interferir na sua conta de luz. Que quando você aumenta a carga, a voltagem, diminui a corrente elétrica e você paga menos luz, né? Então são coisas muito legais de estudar, né? Enfim, você se leva para a prática. Então, novamente, a medida da conta de luz, a conta de luz que chega na sua casa, isso aconteceu graças à física. Mais uma vez aí a física aí contribuindo para todos nós para facilitar a nossa vida, né? Deixa eu ver mais aqui. A gente vai vendo aqui, ó, relações entre grandezas físicas. Tá aqui, ó. Tá lá, ó. Isso aí é uma coisa que tem que ser estudada, né? Mais profundo, né? E tá lá. Eu falei de grandezas inversamente proporcionais aqui. E as grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais é quando acontece quando duas grandezas se dividem, perdão. Por exemplo, eu quero calcular a velocidade de um móvel. A velocidade de um móvel é igual a
Deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Então, quando duas grandezas físicas se dividem, é assim, diretamente, se o deslocamento aumenta, aumenta o tempo. Se o deslocamento diminui, o tempo é menor. É isso que acontece, né? Se você se deslocar o automóvel mais ainda, quanto maior o deslocamento que você faz numa caminhada ou quando você está num veículo, se você se desloca mais, o tempo é maior. Se você se desloca menos, o tempo é menor, tá? Tá aí. Tá aqui mostrando, ó, várias aqui, só para você ter uma ideia, tá bom? E dentro de quando você estuda lá grandezas, né? Aí que você entra em vetores aqui, que é estudado dentro de relações entre grandezas físicas, tá? Porque você estudando vetores, ele é muito importante porque você vai lá estudar lá na física uma unidade chamada dinâmica, que você estuda a força. Mas os vetores eles são estudados não só na unidade, na dinâmica, como também na cinemática, onde você estuda só o movimento de um móvel, que envolve velocidade, e velocidade tem também você estuda a parte vetorial de uma velocidade, como também o deslocamento também, tá? Enfim, pessoal, é só para ter uma ideia mais ou menos, entendeu? Tá aqui de como é que você tem que começar a estudar física. São esses 3 assuntos aqui, ó, tá bom? Então tá aí, ó. Mostrou aqui, né? Tudo certinho, ó. Olha quanta coisa que a gente estuda, né? Olha quanto conhecimento você tem que acumular se você quiser ser um especialista em física. Tá aqui, ó. Muito legal. Você ter bons materiais para que você possa trabalhar. E que você tenha uma ideia do que eles perguntam em vestibular, entendeu? Aí começa aqui com o movimento, ó. É aqui que começa o estudo da física propriamente dito, ok? Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui. Aí você estuda a cinemática todinha aqui, né? De velocidade, tá lá. Tem aqui a ilustração que eu falei, ó, de vetores, ó. O ônibus se desloca daqui para cá, enquanto que o móvel se desloca daqui para cá, ó, sentidos opostos, ó. Pronto. Enfim. Então tá aí, pessoal, ó, tá aí. Eu dei uma ideia aí, né, de como você tem que estudar física, como é que você pode começar a estudar física lá. E você seguindo aqui as orientações para você ser um autodidata. Há muitos estudantes que terminam o ensino, se formam ali e quer dar continuidade aos estudos, né? Existem pessoas assim, existem, né? É que a maioria não conhece isso. A maioria acha que não existem pessoas que quando terminam a sua vida escolar dá prosseguimento nos estudos, começa a ter mais tempo para ler, ter tempo para você aprender as disciplinas de uma maneira mais assim devagar, com mais calma, não ter aquele compromisso todo de fazer muitas tarefas escolares para passar de ano, né? Então existem sim, com certeza, se você procurar, você vai encontrar pessoas assim, né? E todo mundo pode ser assim, todo mundo pode ser assim se você adquirir o hábito de você ler muito, de fazer muita leitura, desde o início lá, desde os 4 anos de idade. É a partir dos 4 anos de idade, se você começar a desenvolver leitura ali constantemente, você vai chegar numa idade lá de 14 anos, 12, 13 anos, com uma base muito forte. Você ler tanto, ler tanto, qualquer coisa, você lê livro de qualquer coisa. E você vai começar a dominar os assuntos de uma maneira mais fácil. É assim que acontece. É esse que não é nem segredo, isso que é o ideal, é isso aí que realmente é o que a gente tem que fazer para desenvolver o nosso cérebro, é através de muita leitura, ok? Então tá aí, pessoal. Espero que essa dica aí tenha sido boa, né? E que você pode estudar a física com esses 3 assuntos aí. A partir disso, pronto, você vai dominar os demais assuntos, ok? Valeu, um abraço e até lá.